Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula agora com juros simples para concursos públicos, tá? Normalmente a gente usa duas fórmulas aqui, tá? Que é a do juro, que é o CIT sobre 100, tá? Então J é juro, o C é o capital que tu está investindo, o dinheiro que tu está pegando emprestado ou que tu está investindo, por exemplo, na poupança, tá? O I é a taxa e o T é o tempo. O M é o montante, é o valor total que tu vai resgatar ou tu vai pagar. Pensa assim, ó. Vamos dizer que tem um boleto para pagar lá de luz, tá? E tu esqueceu de pagar e vai pagar daqui a 2 semanas, tá? O que acontece? Vai ter um juro incidindo sobre esse tempo que tu deixou de pagar. Então, quando tu for pagar a tua conta, tu vai pagar o valor que ela era antes, tá? Que é o teu capital, mais o juro que foi colocado. Então, o capital que tu tinha, mais o juro, ele vai te dar um montante que tu vai ter que pagar. Então, capital mais juro. E dessa forma aqui, a gente consegue descobrir qual é o valor do juro, que é o montante, aquilo que tu teria que pagar, menos o valor que era, o capital que tu tinha. E aí tu tem o juro dessa operação, tá? Então, basicamente a gente usa só essas duas fórmulas aqui. Importante, tá? Dentro dessa questão, elas normalmente são exercícios bem fáceis de fazer. Então, as bancas começaram a dificultar em alguns detalhezinhos. Por exemplo, o principal deles é que a taxa e o tempo não vão estar na mesma unidade de medida, tá? Então, antes de tu operar, tu vai ter que deixar os dois na mesma unidade. Unidades diferentes, tu não pode resolver nenhum tipo de cálculo, tá? Outra coisa importante, anota todos os dados que o problema está te dando. Isso auxilia na hora da resolução, beleza? Vamos lá então para a questão número 1. O montante gerado em uma aplicação sob regime de juros simples de um capital de R$15.000 a uma taxa bimestral de 2% durante 6 meses é. Então, a primeira coisa que vai fazer, vai retirar os dados do problema, certo? Para a gente analisar se está tudo ok. Mas pode ver aqui, ó, a taxa está ao bimestre e o tempo está em meses. Normalmente eu trabalho com mudança para tudo para meses, tá? Eu acho mais simples, mas tu pode passar o tempo aqui também ao bimestre sem problema nenhum, tu vai chegar na mesma resposta. O que acontece aqui? Eu tenho 2% ao bimestre, ou seja, eu tenho 2% em 2 meses. E eu quero saber isso em 1 mês. Então basta eu dividir isso aqui por 2. Então eu vou ter 1% ao mês. Como agora tempo e taxa estão em meses, eu posso calcular qual é o montante, que é o que ele está me pedindo. Bom, para isso basta calcular o juro, que é o CIT sobre 100. Então, capital 15.000, taxa 1, tempo 6, tudo isso dividido por 100. O que eu posso fazer agora? Cortar os zeros aqui, ó. E aí tu vai ficar com 150 vezes 1 vezes 6. Que isso dá R$900. Por que eu digo para vocês anotar todos os dados que ele está dando e o que ele pede? Porque o juro que eu achei em R$900 é a letra A das alternativas aí. Então, se tu não está prestando atenção ou um nervosismo bate na hora, tu já marca a letra A. Então anota, ó, eu preciso saber o montante. E eu calculei quem? O juro. Então o montante é o capital, que é os 15.000, mais o juro de 900. Então o montante vai ser de 15.900, que é a resposta da letra E. Então bastante cuidado nisso, beleza? Questão número 2. Um capital de 22.000 foi aplicado sob regime de juros simples durante 2 trimestres a uma taxa anual de 12%. Qual
foi o valor dos juros gerados pela aplicação. Bom, então tirando os dados do problema, certo? Vamos analisar agora se tem algum problema entre taxa e tempo. No caso tem, porque a taxa está ao ano e o tempo está ao trimestre. Então o que a gente vai fazer aqui? Mudar tudo isso para mês. Tu pode aqui, claro, ver qual é a taxa ao trimestre também, sem problema nenhum. Já que teu tempo está ao trimestre, vai dar o mesmo resultado. Eu prefiro passar para mês, que eu acho mais tranquilo de resolver, tá? Então, em um ano, isso eu tenho 12% ao ano, eu preciso achar em um mês. Então eu sei que em um ano eu tenho 12 meses. Então eu divido isso aqui por 12, que dá 1% ao mês. Uma coisa importante, tá? No juro composto, eu não posso mexer na taxa se eu não sei a fórmula para a modificação dela. Por quê? Aqui a taxa está sendo aplicada sempre sobre o valor inicial, sempre sobre os 22 mil. No juro composto eu tenho juro sobre juro, o que é diferente, porque cada mês eu vou ter um montante diferente e em cima desse montante eu calculo um juro. Aí eu tenho um montante novo, calculo o juro, um montante novo, então vai ser juro em cima de juro. Então eu não posso mexer na taxa se eu não sei usar a fórmula para transformação de taxa, beleza? 2 trimestres, tá? Trimestre tem 3 meses, 3. Então aqui eu multiplico por 3, isso me dá 6 meses. E agora é só calcular o valor do juro pela fórmula, CIT sobre 100. Então, capital 22 mil, taxa 1, tempo 6, tudo isso dividido por 100. Posso cortar os zeros aqui, então tu vai ter 220 vezes 6, que dá 1.320. Ele pede o valor do juro, então aqui tu terminou a questão. E aí tu vai ver lá que é a letra D a nossa resposta. Questão número 3. Determine o valor dos juros produzidos em uma aplicação sob regime de juros simples de um capital de 23 mil aplicado a uma taxa trimestral de 3% durante 12 meses. Anotados os dados do problema, tá? Então vou olhar aqui, taxa e tempo. A taxa está ao trimestre e o tempo está em meses. Então eu vou passar isso aqui para trimestre. Quer dizer, para mês. Então, divido por 3, já que trimestres são 3 meses. Então, isso dá 1% ao mês. Agora sim, eu posso calcular o valor dos juros, que é o CIT sobre 100. Então, nós vamos ter 23 mil vezes 1 vezes 12, dividido por 100. Pode cortar os zeros aqui, e aí multiplicando 230 por 12, isso dá R$ 2.760, que é a letra C. Questão número 4. Certa aplicação financeira exige que o capital seja investido por 4 anos, sem acréscimos ou retiradas durante esse período. Considerando que a operação se utiliza de juros simples a uma taxa de 16% ao ano, qual será o montante disponível para uma aplicação de R$50 mil nesses moldes? Bom, retirados os dados, taxa e tempo, eles estão na mesma unidade, então não preciso me preocupar com nada. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular os juros. Então, CIT sobre 100. Então isso vai ser 50 mil vezes 16 vezes 4, tudo isso sobre 100. Posso cortar os zeros. Agora, multiplicando isso aqui, eu vou ter 5 vezes 4, 20, 20 vezes 16,
320 mais 2 zeros do 500, 32 mil como sendo o valor do meu juro. Como eu quero saber o valor do montante, basta pegar o valor do capital mais o juro. Então o montante aqui vai ser de R$82 mil, que é a resposta da letra D. Questão número 5. Isabel Cristina realizou 2 aplicações financeiras pelo regime de juros simples. A primeira aplicação foi de um capital de 20 mil por um prazo de 36 meses. A segunda aplicação foi de um capital de 10 mil, realizada 12 meses após a primeira, por um prazo de 24 meses. Considere que as 2 aplicações serão resgatadas na mesma data e taxa de juros simples de 6% ao ano. A soma dos 2 montantes será D. Bom, dados do problema retirado, tá? São 2 aplicações diferentes, então vamos calcular cada uma delas, tá? Cuidando que, ó, a taxa e o tempo, elas estão diferentes. Então eu vou mudar o tempo para ano. Então basta dividir aqui por 12, isso vai me dar 3 anos, e aqui o 24 meses eu também posso dividir por 12, e isso vai me dar 2 anos. Tudo na mesma unidade, posso começar a resolver. Então o juro é os 20 mil, né, o CIT sobre 100, vezes 6 vezes 3, dividido por 100. Posso cortar os zeros aqui. 2 vezes 6 dá 12, 12 vezes 3, 36, mais 2 zeros, então 3.600. Então nosso montante aqui vai ser de 20 mil mais 13.600. Isso vai dar um montante de R$23.600. Isso é o montante da primeira aplicação. Agora a segunda aplicação. Juro 10 mil vezes 6 vezes 2, dividido por 100. Corta os zeros, então tu vai ter aqui 100 vezes 6 vezes 2. Isso dá 12.200. Então o montante é os 10 mil mais os 1.200. Então o montante aqui vai ser de 11.200. Ele quer saber o total que a gente vai resgatar, então basta eu somar os 2 montantes. Isso dá 34.800, que é a nossa letra D. Questão número 6. Determine o valor de um capital aplicado sob regime de juros simples durante 4 bimestres a uma taxa trimestral de 6% e que produziu juros de 1.920 de rendimentos. Bom, retirados os dados do problema, vamos olhar a taxa e o tempo, tá? Elas estão em unidades diferentes. Uma está em trimestre, outra está em bimestre, tá? Então eu posso modificar as duas, tá? Então, eu posso dividir aqui por 3, porque está ao trimestre, são 3 meses. Então isso dá 2% ao mês. E 4 bimestres, bimestres são 2 meses, então eu posso multiplicar por 2. Então isso dá 8 meses. Aqui a diferença é que ele já me dá o juro e eu quero achar o valor do capital. Então é a mesma fórmula do CIT sobre 100. Agora ele me deu o juro, que é 1.920, igual ao capital, vezes a taxa que é 2, vezes o tempo que é 8. Tudo isso dividido por 100. Bom, o 100 eu vou passar para o outro lado multiplicando. Então isso vai dar 192 mil. 2 vezes 8, 16. Então 16C. Pego 16, passa dividido. Então, o nosso capital aqui vai dar 1 sobra 3, 2 mais 3 zeros.
vai me dar R$12.000, que é a resposta da letra C. Questão número 7. Um capital de 15.000 foi investido no regime de juros simples a uma taxa de 8% ao ano. Ao final de 6 meses, o valor dos juros que este capital rendeu foi de... Vamos retirar dos dados, tá? Anual e mensal. Então isso aqui normalmente a gente passa para mês. Só que se eu tentar dividir aqui por 12, o que vai acontecer? Ó? 0, já começou com número decimal. Eu não gosto de trabalhar com número decimal, tá? 6, 72, sobra 8, 6, 72. Ó, o que está acontecendo? Sempre vai repetir o 6. Então eu não indico tu mexer na taxa, então tu vai ter que mexer no tempo, tá? Então o seguinte, 6 meses eu tenho que transformar em ano, tá? Então o seguinte, eu sei que 6 meses é a metade de um ano. Então se é metade de um ano, é 1/2 do ano, tá? Ou tu pode usar número decimal, que é o 0,5, tá? Um ano, metade, 0,5. Estando agora tudo organizado, eu posso calcular o juro. Então vai ser os 15.000, que é o capital, vezes a taxa, que é 8, vezes o tempo, que é 1/2. Tudo isso dividido por 100. Então olha só, o 8 e o 2 eu posso simplificar, que dá 4. Posso cortar os zeros, logo eu vou ter aqui 150 vezes 4, que dá 600, que é a nossa resposta correta, que é a letra A. Então, ó, bastante cuidado, que pode ter questões que tu não vai conseguir transformar, que quando for dividir vai dar uma dízima periódica. Então, se naquele deu problema, tu muda o outro, tá? Questão número 8. Um capital de R$8.200 foi aplicado a juros simples e ao final de 1 ano e 6 meses, retirado o montante de R$9.250. A taxa mensal dessa aplicação era de... Bom, retirados os dados do problema, tá? Nós vamos ver aqui, primeiro, o tempo está em ano e mês, e ele pede a resposta da taxa em meses, então eu vou ter que passar tudo para mês. Então aqui 1 ano é a mesma coisa que 12 meses, mais os 6 meses, isso vai me dar 18 meses. Bom, para eu calcular a fórmula do CIT, tá, vamos botar ela aqui, ó, eu preciso do quê? Ter pelo menos 3 das 4 incógnitas que a gente tem ali, tá? Só que eu só tenho o capital e o tempo. Me falta ou a taxa, que é o que a gente quer saber, ou o juro, tá? Tá faltando uma das duas. Então é o seguinte, como eu tenho o montante e o capital aqui, lá no início, aqui, ó, eu mostrei, ó, que o juro é a mesma coisa que o montante menos o capital. Então basta subtrair esses dois valores. Então o juro aqui vai ser de R$1.050. Tendo agora o juro, eu consigo achar a taxa. Então, 1.050 é igual a 8.200 vezes I vezes 18, tudo isso dividido por 100. Posso cortar os zeros aqui, isso vai dar 10.050 igual 82 vezes 18. 1.476 vezes o I. Agora esse 1.476 ele vai passar dividindo. E agora basta então dividir os dois para a gente poder achar o valor da taxa. Aqui tu pode usar até as alternativas para poder chegar na resposta de forma mais fácil, tá?
Então, ó, como não dá para dividir, todas as alternativas ali começam com zero, tá? Então eu vou ter 0, se esse 1476, se eu arredondasse ele para cima, para 1500, tá? E fosse dividir os 10.500, o que ia acontecer? Ia me dar exatamente o valor 7. Então significa que esse valor aqui está se aproximando do 7. Então a nossa resposta aqui é 0,7%, que é a letra D. Questão número 9. Considere que certo produto seja vendido por R$ 1.760 para pagamento à vista. Entretanto, pelo crediário da loja, o cliente tem a opção de pagar R$ 960 no ato da compra e mais 960 após e mais R$ 960 um mês após a compra. Observada essa operação financeira, qual é a taxa de juros mensal cobrada? Então é o seguinte, retirei os dados do problema, tá? Então, eu teria meu capital de 1.760, tá? E dei uma entrada de 960, tá? Vai se passar de um mês, tu vai ter um montante, né? Tu vai ter pago mais uma parcela de R$ 960. E qual é a taxa que nós temos aqui nessa aplicação? Então é o seguinte, olha só. O teu produto vale 1.760, mas tu já pagou R$ 960. Esse valor que tu está dando de entrada no ato da compra, tá? Ele não sofre juro nenhum, porque tu já pagou ele. Ele não vai passar nenhuma unidade de tempo, tá? Então esse valor ele não sofre nenhum tipo de juro. Então, se eu descontar esses dois aqui, tá? Se diminuir os dois, vai me dar que os R$ 800 que faltam eu pagar é o que vai receber o juro. É sobre ele que vai ser aplicado o juro. Então aí a partir daqui eu consigo calcular o CIT sobre 100. Bom, primeira coisa, para achar a taxa eu preciso do juro. Eu sei que no final eu vou pagar R$ 960 de um valor que eu devia, que era de R$ 800. Então, significa que eu vou pagar de juro R$ 160. Certo? Ó, a minha parcela custa 960, só que depois de eu pagar a entrada eu estava devendo R$ 800. Então, em vez de pagar 800, eu vou pagar os 960. Então significa que eu tenho R$ 160 de juro. Então agora, 160 é igual ao capital que eu tinha, que é os 800, vezes o I, vezes o tempo, que é 1. Tudo isso dividido por 100. Basta agora eu cortar os zeros. Isso vai dar 160 igual a 8i. Passa o 8 dividindo. Logo, a minha taxa aqui vai ser de 20% ao mês, que é a resposta da letra E. Exatamente 20%. Questão número 10. Os conhecimentos básicos em administração financeira são essenciais em qualquer função administrativa. Nesse caso, calcule o prazo de uma aplicação no regime de capitalização simples que dobra o capital inicial, considerando uma taxa mensal de 4%. Bom, essa aqui já é uma questão um pouco diferente, tá? Porque ele não está me dando valores. Mas tu pode escolher qualquer valor que tu quiser, tá? Para resolver essa questão. Eu vou escolher o capital como sendo o valor 1, mas tu pode usar 10, pode usar 100, pode usar 1000, qualquer valor aqui que tu pode usar. Vamos dizer que eu vou botar R$1 nessa aplicação, tá? E eu quero saber o tempo que ele vai levar para dobrar esse valor. Ou seja, quando eu tiver um montante igual ao dobro do que foi investido. Se eu investir 1, o dobro é 2, certo? Bom, o juro é o CIT sobre 100,
Para poder achar o tempo, eu preciso do juro. Então aqui eu consigo achar o juro. Porque eu tenho 2 que eu ganhei no montante e 1 que eu botei como capital. Então significa que eu vou ganhar 1 de juro. Vou ganhar a mesma coisa que o capital. Então o juro é 1, capital também é 1, que é o que eu estou usando. 4% vezes o tempo dividido por 100. Bom, o 100 está dividindo, ele passa multiplicando. Então nós vamos ter 100 igual a 4t. Passa o 4 dividindo, logo o meu tempo vai ser de 25 meses. Beleza? Então sempre quando falar que dobra, triplica, quadriplica, tu pode escolher um valor para o capital e tu pode escolher um valor para o montante. Tem vezes, aí tem que ter cuidado, que ele diz, para que o juro duplique ou para que o juro triplique. Aí, em vez de M aqui, que é o montante, tá? Tu vai usar o J. Então, o capital tu botou 1, se o juro duplicou, aí o juro é 2. Tá? Aqui ele não está falando em juro, tá? Ele está falando lá... ele quer saber quando o capital vai dobrar. Aí tu está falando do montante. Beleza? Questão número 11. O quadro a seguir mostra a despesa de uma pessoa referente ao pagamento com atraso da fatura de seu cartão de crédito. O cálculo dos juros e da multa é feito com base no valor de referência. Importante, tá? Diante do exposto, é possível afirmar que essa dívida foi paga com quantos dias de atraso? Bom, tanto a multa quanto os juros, ele é aplicado sobre o valor de referência, tá? Então, o valor total que eu vou pagar, ele é calculado os 10% da multa sobre os 650, mais 2% de taxa de juros em cima dos 650. Tá? Eu não calculo a multa, somo com a referência para poder calcular os juros. A gente não faz isso. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai completar essa tabelinha aqui para saber qual é o valor dos juros para poder calcular o tempo que ficou em atraso esse valor. Então, se eu tenho multa de 10%, eu vou calcular 10% de 650. Então 10%, 10 por 100, corto os zeros, então aqui vai dar R$ 65,00 de multa. Bom, vou pegar os 910 e vou tirar os 65. Então, 845 é o valor que eu iria pagar se eu não tivesse a multa. E agora, em cima desse valor, eu calculo o valor dos juros. Então, eu tenho R$ 195,00 de juros. E é em cima desse 195 do valor de referência que eu vou calcular o tempo. Então, juro, CIT sobre 100, juro 195, capital é a nossa referência, era o que a gente deveria ter pago, vezes a taxa, que é 2% ao dia, vezes o tempo que eu quero descobrir. Então, divido isso por 100. Bom, posso cortar aqui os zeros. Então, isso aqui vai dar 195 igual 65 vezes 2 dá 130. Então, 130t sobre 10. Aqui eu posso cortar os zeros. Então, nós vamos ter 195 igual a 13t. Agora, basta passar o 13 dividindo para a gente achar o tempo. Então, vai dar 1. Vai sobrar 6,
65 por 13 dá 5. Então, 15 dias de atraso. Beleza? Chegamos à última questão de juros simples, tá? Considere que um capital de R$12.000 precisa se tornar um montante de, no mínimo, R$13.000 ao longo de um ano. Diante do exposto, analise as assertivas. Primeiro, considerando o sistema de juros simples com uma taxa mensal de 1%, não é possível chegar ao objetivo desejado. 2. Considerando sistemas de juros simples com uma taxa mensal de 0,5%, é possível chegar ao objetivo desejado. Bom, então, vamos calcular aqui cada uma das duas para ver quais estão certas ou erradas, tá? Ou incorretas. Bom, eu preciso achar o juro primeiro para poder aplicar o CIT. Então eu tenho montante capital, basta diminuir os dois. Então eu tenho um juro aqui de R$1.000, ou seja, o juro mínimo tem que ser 1.000. 1.000 ou mais. Então vamos ver para essa aplicação aqui. Se eu consigo chegar nos 1.000 ou mais, tá? Nesse caso aqui ele está dizendo que não vai passar os 1.000. Então, capital 12.000, taxa 1% em um mês, dividido por 100, ao longo de um ano, 12 meses. Corrigindo aqui. Tá? Posso cortar os zeros. 120 vezes 12, 12 vezes 12 dá 144. Mais um zero, então o juro aqui vai ser de 1.440. E ele dizia aqui que não ia alcançar o mínimo de 1.000. Então aqui já está errada a primeira, está incorreta. Ela conseguiu até ultrapassar os 1.000. E na 2, o que aconteceu? Ó? Aqui minha porcentagem era 1%, e aqui passou para 0,5%, ou seja, passou pela metade. Os outros valores, nenhum mudou. Então, o que acontece? Eu vou ter a metade do juro, que ela é linear. Então, se eu estou dividindo a taxa por 2, significa que o meu juro também vai dividir por 2. Mas, se tu quiser fazer o cálculo, sem problema nenhum, 12.000 vezes 0,5 vezes 12. Tudo isso sobre 100. 0,5 vezes 12 dá 6. E 6 vezes 120, 720. Ó, exatamente a metade, como eu tinha falado. Bom, nesse caso ele está dizendo que com 0,5 ele iria ultrapassar os R$1.000 de juros. Que ia ter um montante maior que 13.000. E também está errado. Então as duas assertivas estão erradas. O que nos dá como resposta certa a letra C. As duas assertivas, as assertivas 1 e 2 estão incorretas. Bom, pessoal, chegamos ao final então de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado, tá? Não se esqueçam de curtir, compartilhar, comentar. E você pode também estar ajudando esse projeto fazendo qualquer doação por Pix abaixo. Um grande abraço a todos e até a próxima aula. Falou!